querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira parte da nossa série As Epístolas de Paulo, né? Falando hoje dos capítulos, 4, 5 e 6 de Romanos. Como é poderoso, né? Como é poderosa essa epístola, como ela é densa também, né? Uma epístola cheia de detalhes, uma epístola de muito conteúdo. Hoje nós vamos falar de temas interessantíssimos, né? Falamos na nossa última aula, só abordando rapidinho aqui com vocês, sobre a justificação. E no capítulo 4 agora continuaremos falando um pouquinho sobre a justificação, só que a justificação dando o exemplo, ok? Dando o exemplo da justificação. E aí no capítulo 5 e capítulo 6 a gente vai falar do resultado, no capítulo 5 da justificação, né, o resultado da justificação, e no capítulo 5, ainda no finalzinho, vamos falar da santificação, né, começar a falar da santificação, porque vai até o capítulo 8, versículo 13, né, do capítulo 5, ao capítulo 8, vamos falar de santificação, ok? E aí, finalizando a nossa aula aí de hoje, muito grande, né? Muito grande, eu digo, em relação ao número de capítulos. Mas vai ser rápido, né? 3 capítulos, muitos versículos, mas vai ser rápido. E o capítulo 6 a gente vai falar, fechando, da identificação com Cristo. Tá? A identificação com Cristo. Né? Nós seremos identificados, nós ficaremos sabendo, né, dessa identificação, considerando-se essa identificação, apresentando-se essa identificação, né, dos versículos 12 ao 23, e encerraremos a nossa aula de hoje, a nossa terceira parte da série. Eu já quero te pedir, né, se você ainda não fez, que você possa se inscrever no canal. Inscreva-se no canal Rafael Guarnier, recomende esse canal, um canal que só te acrescenta estudos poderosos da Bíblia, né? E curta esse vídeo e compartilhe aí na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família. É uma oportunidade tremenda, irmão, da palavra ser semeada no coração dos nossos. Amém? Então, começando aqui, vamos começar capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Justificados, né? Ainda justificados, né, pela fé, mas aqui na questão do exemplo, né, dos versículos 1 ao 25. Olha lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Bom, então aqui nesses 3 primeiros versículos, né? Essa justificação aqui, diferente da que nós vimos no capítulo 3, que era uma justificação objetiva, essa justificação aqui é subjetiva, essa do versículo 1. Né? Ela é, na índole, né? Ela é uma justificação que vai alterar o nosso modus operandi, vamos dizer assim, né? O nosso jeito de viver. Né? Ela é levada a cabo, essa justificação, ela é levada a cabo pela ressurreição de Cristo. E aqui no versículo 1, ele está usando Abraão como exemplo. Ele usa Abraão como exemplo para mostrar o quê? Para mostrar que a justificação adequada e viva é a obra mais profunda de Deus. Então a obra mais profunda de Deus é essa justificação. Lá em Gênesis 15, Abraão foi justificado por Deus, né? E não se relacionava com o pecado. Então ele não foi justificado pela relação que ele tinha com o pecado. Né? Antes, a intenção de Deus era para que ele ganhasse uma descendência. Né? A partir de ti,
né? Você será pai de nações, ou seja, uma descendência para produzir um reino que herdará o mundo, né? Herdará, né? Conforme a gente vai ver no versículo 3 daqui a pouco, né? E vamos, o mundo, né, tomar domínio, ter domínio sobre o mundo, né? Conforme a gente tem essa ordenança lá também em Gênesis na criação, tá? Beleza? Então a justificação não era e não é nos dias de hoje. A justificação não era e não é para o homem, né? Para que ele seja libertado da condenação de Deus. Mas, muito mais, para que Deus ganhe filhos, né? Deus está interessado em nos fazer filhos. Deus está interessado em nos fazer filhos. Você pode ver isso melhor lá no capítulo 8, né? A gente vai falar, talvez na próxima aula, talvez não, na próxima aula, terça-feira, capítulo 8, versículos 29 e 30, tá? E qual é o objetivo de Deus ter filhos? Que nós sejamos um com o primogênito, né? O objetivo de nós nos transformarmos em filho é sermos um com o primogênito. Amém? Então, Abraão, ele é o antecessor, o antepassado de todos os crentes. Seja crente da circuncisão, ou seja crente como nós, considerados incircuncisos. Ok? Beleza. Então vamos avançar. Aqui, versículo 2, né, já falamos. E versículo 3, quando ele fala assim, ó, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Essa questão do crer é uma reação espontânea de Abraão, né, aos aparecimentos que Deus teve para Abraão. Né, se você ler lá a história, você vê que Abraão ele recebe várias visitas, né, ele é visitado várias vezes por Deus. Né? Seguindo, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Segundo a dívida. Vou repetir. Aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Lembra que a gente falou das obras dúbias na aula passada? É isso aqui. 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia. Deixa a gente fazer mais alguns destaques aqui. Nesse versículo 4, né? Versículo 4, lá no iniciozinho, quando ele fala assim, ó, ora, aquele que faz qualquer obra, algumas traduções vão dizer assim, ó, ao que trabalha, né? Ao que trabalha, o salário não é considerado como graça, e sim como que é devido. Olha essa tradução como é que é melhor. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como graça, e sim ao que é devido. O homem natural trabalha sempre para Deus. O homem natural trabalha sempre para Deus, a fim de receber uma compensação, o salário, né? No homem natural não há graça, nem fé, nem desfrute. Né? Você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 45. Amém? Vamos continuando. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Nossa, confuso, Rafael. Calma que você vai entender. Abraão,
Abraão de Abraão até Moisés, nós não tínhamos a lei. Então aqui foi imputada não por conta da lei. A questão de circuncidar-se, né? Circuncidar-se vem aqui muito mais a atender um preceito da lei, certo? Então está dizendo aqui, ó, versículo 10. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Tá? Então, essa questão aqui para Abraão foi na incircuncisão ainda. Versículo 11, olha lá. E recebeu o sinal da circuncisão, né, depois de que lhe foi imputada a fé aqui, né? Então, olha lá, versículo 11. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, essa questão aqui para Abraão, da circuncisão, era somente um sinal, né, exterior, como eu falei na aula passada também, seria uma cirurgia aqui de fimose hoje, nos dias de hoje, né? Que confirmava o que já havia acontecido, que era a justificação de Deus sobre Abraão, certo? Então, olha esse detalhe aqui, ó. A circuncisão não foi a razão pela qual Abraão foi justificado. Antes, foi o sinal exterior e a confirmação de que Deus já o justificara. Ela denota o cortar da força natural pela qual ele produzira Ismael no seu esforço para agradar a Deus. Abraão já fora justificado antes de ser circuncidado e Deus já havia confirmado a sua aliança com ele em Gênesis 15. A circuncisão era para confirmar a aliança da parte de Abraão e servia como forma de lembrar-lhe constantemente que ele já não devia usar a sua força e energia naturais para agradar a Deus. Né? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Ou seja, antes de ser circuncidado, ele já era considerado o pai aqui da fé. Né? Os que andam, né, também andam aqui, que seguem as pegadas de Abraão. Né? Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça. Né? A justiça aqui, a justificação visa que os escolhidos de Deus herdem o mundo. Amém? Domínio sobre o mundo, conforme Gênesis lá. Versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então deixa eu dar aqui alguns destaques aqui para vocês também. Como eu já falei nesse versículo 12, o verbo grego aqui, né, quer dizer andar de modo regulado e definido. Aqui ele refere-se a seguir as pegadas, como eu falei para vocês, aqueles que andam, né, que seguem os passos, seguem as pegadas. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Né? Então, a partir do momento que nós temos ideia, né? Hoje nós não falamos mais em lei, mas falamos a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso único, né, e suficiente Salvador. Daqui para frente agora, desse momento para frente, eu tenho ciência daquilo que eu faço, porque o Espírito Santo habita em mim e agora ele vai me orientar, né, naquilo que é condizente à questão que eu deva ou não fazer. Mas antes disso é considerado um tempo para nós da ignorância, né? Que nós não tínhamos ciência daquilo que estávamos fazendo mediante Deus. É por isso que nós temos uma questão aqui, ó, chamada o quê? Consciência. Né? Nossa consciência, ainda que nós não sejamos, ainda que nós não fôssemos cristãos, nós temos uma consciência que nos atribui limite. Né? Isso tem muito a ver com a criação de Deus também em nós. Né?
quando fomos criados, ainda que com a questão da essência adâmica ainda. Tá? Versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como eu falei, né? Abraão aqui é pai de todos os chamados. Nós mesmos, né? Quando nós estávamos ali, como eu acabei de falar, na raça adâmica caída, né? Quando nós tomamos posse da promessa, né, alcançamos a graça que estava disponível para todos, mas segundo o livre-arbítrio você vai alcançar ou não, né, a gente renasce na raça abraâmica. Então a gente deixa de fazer parte da raça adâmica e passa a fazer parte da raça abraâmica. Certo? Então esse versículo 16 aqui é chave para nós, porque se eu fizer alguma coisa para merecer, já deixou de ser graça. Por mais triste, né, que algumas pessoas fiquem quando eu falo isso, vou repetir. Você não pode fazer nada para ser salvo. A salvação é de graça. Ela não foi de graça, ela custou um alto preço, mas para nós não precisamos fazer nada, só reconhecê-lo, né, como nosso único e suficiente Salvador e reconhecer aquilo que ele fez numa cruz por nós. Amém? Então, esse versículo 16, né, como pai de todos os que foram chamados por Deus. Abraão foi o primeiro de uma nova raça escolhida por Deus. Nós nascemos na raça adâmica caída, mas renascemos na raça abraâmica chamada. Todo aquele que é da fé, como era Abraão, é membro da nova raça e é filho de Abraão. Você pode ver isso lá em Gálatas 3, versículo 7. Amém? Gálatas 3, versículo 7. Bom, versículo 17, continuando. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem, né? Como se já fossem. Né? E quando ele fala assim, ó, creu, né? Abraão crê aqui em duas situações. Ele crê em Isaac, né? E Deus está falando para ele assim, Abraão, eu sou o Deus que chama a existência aquilo que não existe em Isaac. E ele creu na ressurreição. E ele figura, Isaac é uma figura de Cristo. Né? Por quê? Porque foi uma oferta, Abraão deu uma oferta e ele, por essa oferta, ele pôde reaver Isaac. Né? Então, ele está dizendo assim, Abraão, eu sou o Deus que tem poder de eu até me emociono. Eu sou o Deus que eu tenho poder de vivificar os mortos. Amém? Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então é fé. Abraão é o pai da fé, considerado o pai da fé por isso, né? Porque ele viveu pelas coisas que esperava ver. Ele viveu pelas coisas que esperava ver. Versículo 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase, já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, Abraão não tinha mais virilidade e Sara não tinha mais ciclos menstruais. Então, humanamente falando, era impossível, né? E Deus está falando assim, ó, esse é o fim da sua força, mas não é o fim da minha divindade. Esse é o fim para você, mas quem se justifica, né, de maneira subjetiva aqui sou eu. Eu não perdi a minha divindade, nunca perderei. Amém? É isso que Deus está falando aqui para Abraão. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça.
Ora, não só por causa deles está escrito que ele foi tomado em conta, né? 23, vou repetir. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. Versículo 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, né? A Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a fé que nos é atribuída como justiça é o nosso crer em Deus que, como justiça, julgou Cristo pelos nossos pecados com justiça, o fez morrer em nosso lugar e com justiça o ressuscitou dos mortos. Amém? Versículo 25. O qual nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então, a fé é atribuída aqui como justiça nesse finalzinho aqui do capítulo 4. Nós somos justificados mediante o que, então? Para matar e para fechar o capítulo. Nós somos justificados mediante a morte de Cristo. Amém? Então não é o que você pode fazer. Não é você ser bom. Não é você se achar melhor porque agora você é cristão. E não é você achar que você é o suprassumo da santidade, porque você não é. Se não for a Cristo, você jamais seria justificado. Amém? Continuando, capítulo 5. Agora a gente vai ver o quê? O resultado dessa justificação. O resultado da justificação. Olha lá. Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ajeitar aqui. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada. Pelo qual também temos entrada como? Pela fé. A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né? Então, como é que você entra? Você entra pela fé na graça. Você entra pela fé na graça. Né? A porta de entrada para viver a graça é a fé. A porta de entrada para viver a graça é a fé. Né? Esse finalzinho aqui do 2, quando ele fala assim, nos gloriarmos, é a mesma coisa que exultar, né? Regozijar na esperança da glória de Deus. Tá? Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? Essa tribulação está naquelas todas as coisas, né? Está lá nas todas as coisas do capítulo 8, verso 28, né? E a paciência, versículo 4, e a paciência, a esperança, e a experiência, a esperança. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, né? Repetindo aí o 4. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus é o próprio Deus, né? Conforme lá 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Deixa eu ler aqui umas anotações desse versículo 3 aqui, olha só. As tribulações, elas fazem parte de todas as coisas, né? Como eu falei, referidas lá no capítulo 8, verso 28, né? Que Deus faz cooperar para o nosso bem, de modo que sejamos santificados, transformados e conformados à imagem, né? De se conformar, de conformidade aqui, tá? A imagem do seu Filho, que entrou na glória. Por causa disso, podemos receber as tribulações como a doce visita e encarnação da graça e assim nos gloriar nelas. Por meio das tribulações, o efeito aniquilador da cruz de Cristo sobre o nosso ser natural é aplicado em nós pelo Espírito Santo, abrindo caminho para que o Deus da ressurreição nos seja acrescentados. 2 Coríntios 4, versículos 16 ao 18. Depois você confere lá, certo? Então, continuando aqui, versículo 6. Porque Cristo, estando nós,
porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Vou repetir o 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda maiores, né? Sendo nós ainda pecadores, né? Não maiores, mas pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De Apocalipse 16, né? A ira lá de Apocalipse 16. Então, os salvos que ficarem, eles vão sofrer somente as 4 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Tá? Então, isso é um assunto para Apocalipse Now e para o livro de Apocalipse que eu estou lançando aí, né? Você vai poder adquirir, talvez essa semana, agora que vai entrar a primeira semana de novembro de 2020, ele já vai estar disponível aí para você adquiri-lo através de um link. Tá? Vai ser um e-book, por enquanto, um livro digital, e eu creio que vai abençoar demais a sua vida. Amém? Continuando, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, né, lá em Atos 3:19. E agora do capítulo... desse versículo 12 aqui do capítulo 5 até o capítulo 8, versículo 13, a gente vai ter a santificação. E dos versos 12 ao 21 desse capítulo 5, o que a gente vai ver? A gente vai ver, né, o dom em Cristo excede a herança em Adão. O dom em Cristo excede a herança em Adão. 2 homens, 2 atos, 2 resultados, com 4 coisas que reinam. Vamos ver isso aí direitinho agora, hein? Presta atenção, redobre sua atenção. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. É por isso que Abraão, que antecede a lei, foi justificado ainda que não tivesse pecado. Tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Marque esse versículo. A morte reinou de Adão até Moisés. E aí você fala assim, Rafael, as 2 testemunhas do Apocalipse, né? Quem são? Marque esse versículo e vai lá dar uma olhadinha lá em Apocalipse, né? E leia sobre as 2 testemunhas e você vai entender. Porque a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, de Adão até Moisés, né, houve uma dispensação antes da lei. Ué, Rafael, de Adão até Moisés houve uma dispensação antes da lei? Presta atenção. De Adão até Moisés a gente tem uma dispensação antes da lei. De Moisés a Cristo a gente tem a lei, a dispensação da lei. Da primeira vinda de Cristo até a restauração, que é em Atos, capítulo 3, versículos 20 e 21, a gente tem a dispensação da graça, né? A dispensação que nós estamos vivendo. E da segunda vinda de Cristo, que brevemente acontecerá, até o fim do reino milenar de Cristo, nós temos a dispensação do reino. Então são 4 dispensações. Qual é a finalidade dessas 4 dispensações? Né? Então, repetindo, antes da lei, a graça e o do reino. Essas 4, a finalidade delas é levar a cabo a obra de Deus, né? Da nossa criação, né, desde lá a criação da humanidade na realidade. Então ela leva a cabo a obra de Deus, né, nos transformando em nova criação,
sabendo que nós éramos velhas criaturas. Então essa é a obra completa de Deus, certo? Bom, deixa eu fazer alguns destaques aqui, né, antes de continuarmos esse capítulo 5. A gente precisa entender o seguinte, que a graça é para, né, estarmos firmes. A graça é para estarmos firmes, não é para pecarmos. Agora que nós temos a graça sobre nós, vamos pecar à vontade. Não, não. A finalidade da graça, irmão, é para que você esteja firme. E a paz é para que a gente possa andar. Porque o crente anda com paz, independente das situações que ele tenha. Porque isso se dá pela paz, né? A graça que está em nós faz com que nós tenhamos paz nas mais diversas dificuldades. Como eu sempre falo, nós passamos por coisas que, por muito menos, aí pessoas dão um tiro na cabeça. A gente sabe disso, né? A fé que nos justifica e corta a carne juntamente com a sua energia, né? E o esforço natural também nos dá acesso, né? A gente pensa que pode alcançar, né? Mas a fé nos justifica e corta a carne. Essa questão de cortar a carne juntamente com a nossa energia e esforço é para falar o seguinte, olha, não é pelo seu esforço, pela sua energia, mas é pela graça. É a graça. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Versículo 15. Redobre a atenção nesses 3 versículos. 15, 16 e 17. Olha lá. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só homem, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Né? Então, quem recebe graça abundante reina em vida. Se você recebe graça, você já está reinando em vida. E o que me leva a reinar é a graça. O que me leva a reinar é a graça. Então anote isso. Não existe reino sem graça. Vou repetir. Não existe reino sem graça. Pode até haver o contrário, graça sem reino. Mas não vai existir nunca um reino sem graça. Anota aí o texto, Colossenses 1, versículos 3 ao 6. O ato justo de Deus agora, a partir do versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio... Versículo 18, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Né? Ou seja, eu não obedeci, mas sou justo. Por que eu sou justo? Porque Cristo obedeceu. Ainda que eu não tenha obedecido, eu sou justo porque Cristo obedeceu. Amém? Nós somos apenas nessa situação toda, né, espectadores. E você vai tomar a sua decisão mediante aquilo que você, entre aspas, né, vê. Né? Porque na realidade nós vemos e ouvimos. Né? E a fé vem pelo ouvir. É por isso que é tão importante você assistir os vídeos, porque você está ouvindo a palavra. Né? 20, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? Quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais pecado, mais graça. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o pecado reina pela autoridade da morte.
Por isso, né, assim o pecador deve morrer. Né? O batismo é o que é a morte do pecador e nasce um novo homem regenerado, né, que confessa os seus pecados e deixa. Né? O último capítulo de hoje, 6, 5 minutos eu termino. Amém? Fica comigo aí, fica ligado. Aqui a gente vai ter a identificação de Cristo. E dos versículos 1 ao 5, olha ele sendo aqui identificado. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque quanto mais pecado, mais graça, né? Olha, o próprio Paulo vai responder, ó, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Para com isso, irmão, toma posse da graça. Que ideia é essa? Crente que fica falando, se a graça abunda sobre mim, então eu posso pecar. Meu irmão, toma vergonha, você é crente, pô. Olha lá, versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não existe lei mais, mas você não vive no pecado por conta da graça. Há um Espírito que vive em você, que habita em você, que é um só contigo. 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Cristo é a primícia, é o primeiro, é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou, é o primeiro, e nós, conforme o versículo 5, também seremos na sua ressurreição. Ele é o primogênito, ele é o modelo, e nós ressuscitaremos também. Amém? Versículos 6, 7, 8, 9, 10, você vai entender essa identificação de Cristo sabendo agora, ó, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, você não é mais escravo do pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Né? O pecado é um espírito, irmão. O pecado é um espírito que estava em nós. Você fazia errado, jurava que não fazia mais, mas retornava a fazer. Por quê? Porque ele era o seu dono. O pecado, o espírito do pecado era o seu dono. Você não tinha como não fazer. E hoje é o Espírito Santo que habita em você, amém? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se você já morreu para Cristo, meu irmão, creia, com ele também você viverá. Amém? 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele e não tem mais domínio sobre você. A morte para o crente é lucro. Paulo fala isso, né? Viver Cristo. Né? Irmãos, é poderoso demais isso, né? A morte para o crente significa uma passagem, né? Paulo tinha muito bem isso resolvido. Nós precisamos, né, como ele mesmo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E versículo 11, você vai agora considerando, olha lá, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Do versículo 12 em diante agora, do versículo 12 em diante, né, a gente vai entender aqui a apresentação, né, que é feita aqui de Cristo, né, apresentando-se, olha lá. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, né? Ou seja, o pecado não pode te governar mais, irmão. Né? A gente está na graça, o pecado não nos governa.
A vontade da carne, as concupiscências da carne não nos governam mais. Amém? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Então, é por isso, né, que o pecado não domina você mais. Certo? Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aí, mais uma vez, né, o crente fica falando, não, super graça, é graça. Irmão, a graça é maravilhosa mesmo. E é por isso que você não peca. Eu sou crente, posso pecar porque eu estou na graça. Então, um crente de meia tigela, então, me desculpa, eu tenho que falar. Me desculpa. Tá? Verso 16. Não sabeis vós que é quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se o pecado te domina, você é escravo do pecado. Né? Então, se é para ser escravo de alguém, seja escravo de Cristo. Você tem o direito de ser filho. Nós somos filhos, reconciliados, justificados. Mas, se é para obedecer, se você gosta de imposição, obedeça a Cristo. Né? Ele quer por amor, pela graça. Amém? Vamos fechar. Não vai ficar muito grande a aula e eu não gosto de passar de 40 minutos. Vocês sabem disso. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, né? Ele está dizendo aqui, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, né, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Né? Então, quer dizer, Paulo está falando assim, você serviu o pecado. E você não tinha problema nenhum, você não ia receber nada, por isso só a condenação. E agora você tem problema em servir a Cristo, sendo liberto do pecado? Né? Versículo 21 de novo. Ó. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E por último, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito de Deus, dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para fechar, quando estou na graça, eu me envergonho do que fiz. É simples assim. Né? Quando a gente está na graça, a gente se envergonha do que fez. Tem gente que, né, gosta, eu particularmente não gosto muito, mas tem gente que gosta, eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, eu sou ex drogado, eu sou ex viciado, eu sou ex prostituto, eu sou ex ladrão. Irmão, quem está verdadeiramente na graça não se orgulha disso não, se envergonha. Amém? Então é isso. Que aula, né? Um pouquinho grande aí, mas poderosa. Foram 3 capítulos, né? Capítulos 4, 5 e 6 de Romanos. E vamos seguir, amém? Quero te pedir, mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo e recomende aí para que as pessoas inscrevam-se no canal. Estamos numa meta aí de fechar 2020 com pelo menos 500 inscritos, amém? E daqui a pouco tempo, pouquíssimo tempo, vou estar divulgando o link para que você possa comprar o livro Apocalipse. Amém? Um livro totalmente autoral nosso e você vai ser tremendamente abençoado. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aí, terça-feira, mais uma mensagem
Vamos falar de mais 3 capítulos aí na terça. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.